Olá, vamos começar agora a falar sobre engenharia de software. Essa disciplina, ela é bem abrangente, ela fala de muita coisa, né? Temos muito conteúdo, mas vamos falar sobre essa disciplina unidade por unidade. Na unidade 1, a gente vai ver sobre o quê? A gente vai ver sobre a gente vai ver sobre os fundamentos da engenharia de software, os conceitos preliminares, conceitos objetivos, conceitos de processo e produto de software, que temos como subtópicos processos de software e a dimensão do produto de software. No item 1.4 temos aqui a natureza mutável do software. Depois temos os tipos de aplicações de software. Vamos falar sobre as classificações de software, falar sobre os 6 tipos de sistemas que nós temos hoje, que caracterizam o software. Depois temos aqui os problemas com prazo, planejamento e custos. E por fim, vamos falar sobre qualidade de software. Ok? Vamos então para começar a nossa unidade. Fui para lá na frente. Tudo bem. Bom, em 1960 e 70 foi o início da crise do software, onde teve o começo, onde percebeu-se que estava tendo uma grande desorganização, não havia padrões de documentação, não havia padrões de código, como desenvolver software, e via-se exatamente uma anarquia, não tinha nenhuma ordem nisso, precisava ser melhorado. Muita coisa estava errada, precisava ser padronizado. Né? Ou seja, a ordem era o quê? Vamos padronizar, vamos fazer com que o desenvolvimento de software ele não seja doloroso, mas que ele seja prazeroso e seja produtivo também, que a gente possa ganhar dinheiro com software. Né? Veja só. Aí, no decorrer do tempo, começou-se a fazer levantamentos de coisas que eram necessárias para poder estudar, para poder fazer dentro do software. E aí eles acabaram vendo que precisava criar a disciplina, precisava criar um assunto chamado engenharia de software. Né? E isso se tornou bem importante mesmo naquela época, e hoje a gente estuda isso de forma bastante abrangente. Hoje, qualquer faculdade que a gente for fazer na área de informática, a gente precisa ver um pouco sobre engenharia de software. Porque é importante. É importante a gente saber que a gente trabalha com software, temos que quem pode trabalhar com a equipe sabe que precisa cumprir algumas normas, algumas regras dentro daquela equipe de desenvolvimento. A gente sabe que uma equipe de desenvolvimento ela também não é composta somente por programadores, também temos analistas de negócios, temos também o próprio gestor do projeto, que pode ser a própria empresa ou a empresa cliente. A empresa cliente ela pode fazer a solicitação do software e falar, olha, eu preciso que vocês façam um software para mim, que atenda a minha demanda. Eu tenho uma empresa, preciso lucrar, preciso ganhar dinheiro, preciso faturar, né? Tenho conta para pagar, tenho funcionário para poder pagar e preciso ganhar dinheiro. Eu quero que vocês façam software para mim, eu vou pagar isso para vocês. Né? Mas olha só, a gente começa um software de uma forma bastante básica e a gente vai evoluindo etapas. Mas antes de a gente chegar nisso aí, antes de falar sobre isso, eu gostaria de falar com vocês o conceito de software. Vocês devem estar se perguntando, pô, mas o que é um software? Software é um produto desenvolvido por profissionais que também dão suporte a ele em longo prazo e abrange programas executáveis em computadores de diversos portes ou arquiteturas, conteúdos que são apresentados quando programas são executados, informações descritivas em forma impressa ou virtual. Ou seja, vocês podem ver que é muito abrangente. Software é uma coisa bastante abrangente. A gente pode ver que em
interfere, impacta também na cultura da empresa, na cultura das pessoas, né? Da forma como o software ele é desenvolvido, ele vai ser utilizado, ele vai impactar sim na forma como as pessoas pensam, como as pessoas vivem, né? E claro, ele vai trazer benefícios positivos, que é o objetivo de todo software, que é o que? Da transparência e também da agilidade dos negócios. Não faz sentido a gente usar software somente por usar, mas a gente tem que ter um objetivo. Em tudo na vida a gente tem um objetivo. Então o software, o objetivo dele é o quê? Promover a agilidade, promover o lucro, a melhorar o faturamento, a rentabilidade da empresa. Então, só que é o seguinte, veja só. Nós temos hoje softwares novos e temos softwares antigos. Um exemplo de software novo, né? Vamos pegar, por exemplo, o nosso famoso WhatsApp. Ele é um software, sim. Ele está na plataforma Android, está na plataforma Windows Phone, também está na plataforma iOS. Né? É possível também instalar ele no Windows através de uma ferramenta específica para isso. Né? Mas veja só, hoje o WhatsApp ele não gera lucro, não gera renda, mas ele gera, o que ele faz por nós? Ele promove, ele ajuda a gente a se comunicar. As pessoas se comunicam através do WhatsApp. Né? Então, ele é um tipo de software novo. Veja só, a concepção dele é recente, não tem menos que 5, 6 anos que ele foi criado, né? Se não me falha a memória. E aí logo ele foi comprado pelo grupo do Facebook, né? E o Facebook também é uma aplicação que ela trabalha com comunicação também. Esse foi o sentido, foi até um motivo do interesse do Facebook ter comprado o WhatsApp, porque os dois trabalham da mesma forma, trabalham com pessoas, trabalham com o social das pessoas, né? Veja só. Só que como eu estava falando do software legado. Software legado, e o legado seria o que? O software antigo. Olha só o conceito dele aqui, ó. É um software bastante antigo que tem sido continuamente modificado para adequar-se às mudanças dos requisitos de negócio ou às novas tecnologias. E é considerado indispensável às funções de negócios fundamentais para a empresa. Pois é, gente. Infelizmente, também temos o software legado. Eu falo infelizmente, por quê? Porque hoje é muito difícil de dar manutenção nesse tipo de sistema. Porque eles foram concebidos, eles foram iniciados lá muito tempo atrás da forma errada. Às vezes, a equipe não tinha nem noção que o sistema ia tomar uma dimensão tão grande, né? Às vezes o cliente não imaginava que ele precisava pagar um pouco mais no início do projeto para poder estruturar melhor aquele sistema. Porque isso é importante, gente. Veja só, quando a gente fala que a gente está investindo em software, a gente está investindo em tempo e em pessoas. Porque hoje o principal objetivo também da área de engenharia de software também é treinar as pessoas, fazer das pessoas cada vez mais competentes e qualificadas para trabalhar com software. Né? Hoje um programador ele sabe o tanto que é doloroso implementar um processo dentro de um software legado. Eu mesmo trabalho com software legado, eu sei como é que funciona. Eu sei o tanto que é doloroso. A gente acaba pegando rotinas, acaba pegando código de outros programadores, de outras décadas, né, de outro tempo. Né, e a gente vê que isso não é simples de dar manutenção, não é simples da gente ir lá, só colocar uma linha lá e pronto, vai funcionar. Não é assim. É mais complicado, dá mais trabalho. Né? E hoje tem campo para todos os tipos de softwares, desde o novo, tanto o novo como o antigo, tem demanda para eles. Dá sim para ganhar dinheiro com software hoje, mas precisa entender muito do que é o software antigo e o software legado.
E aí, como eu estou explicando, a diferença de um para o outro, tanto que é bom você trabalhar com uma coisa mais nova, que ela já foi, ela já tem toda uma estrutura, uma arquitetura, ela já é uma coisa mais engenhosa, uma coisa antiga que naquele tempo não se tinha preocupação, não se preocupava muito com documentação, teste, preocupava muito menos os testes, né? O software hoje ele precisa ser bem testado, o cliente não se frustrar e também ele não ter percas financeiras, ele tem que receber um software bem testado mesmo. Então, o teste hoje é uma das dentro do software legado, tá, gente? Eu estou falando sobre software legado agora. Então, o teste ele tem que ser importante, ele tem que ser levado mesmo a sério, porque a gente acaba se esbarrando às vezes dentro do próprio código, acaba esbarrando em outras coisas que estão prontas que vai comprometer. Precisa ter cuidado. Software novo não. Geralmente você tem ali ele todo documentado. O que seria a documentação de um software? Ele escrito, os processos, o fluxo dele está escrito. É como se a gente fosse utilizar um esquema de descrição narrativa. Claro, a gente sabe hoje que a maioria dos softwares não são documentados. O ideal é ser documentado. O ideal é ser documentado para facilitar depois a manutenção. Facilita até o treinamento. Na hora de você implantar na empresa aquele software, para você ensinar as pessoas que vão usar aquele, vão ter contato com aquele programa, você precisa ensinar as pessoas. Então a documentação facilita nisso. As pessoas elas vão estar mais alertas, elas vão estar mais ligadas, elas vão estar mais participativas com o programa, eles vão interagir melhor, vão entregar produto, vão entregar também receita para a empresa. A empresa hoje quer o quê? Que empresa hoje que não quer lucrar? Que empresa hoje não quer ter faturamento bom e se manter no mercado? É verdade? E hoje também as pessoas têm que ter essa noção de que tem que ser mesmo desse jeito, e tem que ser uma coisa, tem que buscar a qualidade, tem que buscar o aperfeiçoamento, cada vez mais buscar a qualidade, certo? Vamos continuar. Aqui nessa figura aqui, é bom eu falar dela porque hoje dentro de uma fábrica de software, que a gente hoje costuma chamar esse termo, toda fábrica de software seria o que? Onde temos as equipes, temos pessoas que estão trabalhando continuamente dentro de um programa, dentro de um software, né? Então, as pessoas elas vão utilizar ferramentas, elas vão viver, elas vão praticar, elas vão seguir métodos, né? Elas têm que praticar esses métodos, elas precisam garantir a qualidade através dos métodos, né? O processo ele tem que ser, ele é importante, ele tem que ser enxergado. O que seria um exemplo de processo? Eu quero nessas aulas eu vou tomar como exemplo padrão no caso seria um sistema de balcão do supermercado. Mas por que esse exemplo? Porque todos os dias, se não for todos os dias, pelo menos uma vez no mês, nós temos contato com um balcão de supermercado, que a gente precisa fazer nossas compras. Então a gente vai ao supermercado fazer nossas compras. E ao pagar, né, a gente tem contato, aliás, ao passar as compras, a gente tem contato com o software, a gente tem contato com o programa. A gente tem ali também, em nossa frente, um agente que utiliza aquele sistema, que é a operadora de caixa, né? Então, um processo que é importante a gente entender bem o que seria um processo aqui, um processo de compra de produtos, né? Ou seja, o software ele tem que seguir aquele processo. O processo da compra, o processo do pagamento. A gente vai lá, passa o produto no scanner, o produto ele é mostrado na tela, e depois disso a gente faz o pagamento do produto, né? Independente da forma como for, se for dinheiro, se for cheque, ou se for cartão, né? Não importa. O importante é seguir o processo. Esse processo aqui também, ele é abrangente. Ele fala também sobre o processo de, digamos, reuniões dentro da equipe.
O processo de reunião ele é importantíssimo. Por quê? Porque ele vai reunir a equipe constantemente, ou se não, pelo menos uma vez no mês, e vai dizer, olha, temos que fazer tais mudanças, temos que fazer tais melhorias, temos que implementar coisa nova. Então a gente vai fazer isso, fazer aquilo outro. Temos que seguir esse processo. E o mais importante de todos, que dentro dele engloba todo o restante, foco na qualidade. Gente, hoje qualquer lugar que você for, o foco hoje é qualidade. Se você não visar a qualidade, então é bom você começar a visar. É bom você começar a enxergar. Você começar a correr atrás de qualidade. Porque a qualidade, ela muda toda a história. Ela melhora em muito. Muito, muito, muito mesmo, gente. Foco na qualidade. Desde o contato com o seu cliente, desde o contato com a empresa que você presta serviço, desde o contato também com o seu colega de trabalho, você também deve apresentar qualidade na comunicação com ele, até você desenvolver aquele sistema. Você tem que mostrar qualidade. Tem que ser uma pessoa qualificada mesmo. E hoje as empresas procuram isso, cada vez mais profissionais qualificados, que têm qualidade, mão de obra boa, certo? Que tem um bom capital humano. O importante hoje é ter um bom capital humano. As empresas querem ter um capital humano. Quanto mais elas tiverem, melhor e mais qualidade vai ter o sistema, o software no final. Né? Vamos continuar. Esses detalhes aqui, eu não vou falar sobre eles. Isso aqui é bem específico e vocês podem acompanhar na apostila. Estou falando tudo isso aqui em forma de explicação, resumindo. Né? Vamos falar agora um pouco sobre a natureza mutável do software. Hoje o software ele segue. Hoje o software aliás, o software desde quando foi criado até hoje ele tem as suas características. As suas características são complexidade. Um software ele normalmente ele é complexo. Por que ele é complexo? Porque pode acontecer de um cliente ter várias demandas, ter uma necessidade de que várias coisas aconteçam no mesmo software. Isso acontece demais dentro de um sistema de informação de gestão, que também pode ser chamado de ERP, ou mais usualmente falado ERP. Né? Então, se você for ver, o cliente ele pede muita coisa e ele precisa de muita coisa para poder gerir a empresa dele, para fazer com que a empresa dele seja completa, tenha tudo funcionando na frente dele, ele possa ver tudo funcionando ali da forma como ele quer. Né? Então, o software ele é complexo. Não, tem outros sistemas que não são tão complexos. Né? Se a gente for, por exemplo, pegar isoladamente somente um tipo de sistema, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Digamos, na hora de fazer o pagamento lá no nosso caixa, no supermercado, a gente somente vai usar um software para poder fazer o pagamento. Quem entende um pouco sobre pagamentos usando cartão, ou usando dinheiro, ou usando cheque, vai ver que somente precisa o quê? Receber aquele cartão, vai fazer uma transferência de fundos usando um softwarezinho chamado TEF, né? E aí aquele software ele vai se responsabilizar em fazer a transferência do dinheiro da sua conta para a conta do banco, ou para a conta do supermercado, né? Então, nesse caso ele não é complexo, mas existem situações mais complexas. Eu vou pegar o pagamento daquele produto desse supermercado, mas juntando com o estoque daquele produto que eu estou acabando de levar mercadoria, então eu tenho que falar para o meu sistema que vai estar saindo uma caixa de cereal, tá sendo comprado, então vai ser uma caixa de cereal a menos no meu estoque.
né? Que aí lá vai ter um impacto lá no meu contábil, que eu tenho que pagar imposto daquela caixa de cereal. Olha só para você ver como ficou mais complexo, ficou mais complicado. Então o software ele tem essa característica e é comum, é normal. Outros não têm um grau de complexidade tão alto, mas a maioria dos softwares hoje, principalmente software de sistema de informações de gestão, o ERP, ele tem um nível de complexidade alto. Outra característica do nosso software é que ele é invisível e intangível. Quando eu falo que ele é invisível e intangível, eu falo em questões materiais. Eu não consigo pegar no software. Eu consigo ver ele. Eu consigo enxergar. Né? Igual, por exemplo, o seu navegador aí. Você está acessando agora aí, usando o seu navegador para assistir essa aula. Você está vendo o navegador. Você vê ele pela sua tela, mas você não consegue pegar no navegador. Você não consegue sentir o navegador. Ele está aí na sua tela, ele não vai sair daí. Né? O que você pode fazer depois, se um dia não quiser mais usar esse navegador, por exemplo, você pode desinstalar ele. Pronto, ele deixou de existir na sua máquina. Então, o software ele é intangível e invisível. Você não consegue enxergar ele com tanta clareza e também não consegue pegar ele. Né? Então você precisa o que? Ver ele mais a fundo, precisa entender as funções. Como qualquer outro, como a maioria dos usuários hoje, eles não conhecem no todo, como é que é um navegador. Mas quem desenvolve ele sabe como é que ele funciona lá dentro, lá no código-fonte dele lá. Sabe como é que ele funciona. Então, para eles não é tão invisível. Agora, para a gente, que é usuário, é invisível. Porque a gente não está vendo ele totalmente. A gente sabe que ele executa uma função, ele tem um objetivo, a gente utiliza ele por esse objetivo, né? Mas a gente não consegue ver o todo. Quando a gente conseguir ver o todo, aí sim ele deixa de ser um pouco menos invisível. Né? E dependendo do que ele fizer, você não consegue ver por exemplo, quando você vai acessar uma página, quando você digita lá o www e depois você tem que dar um enter, você não sabe o que o navegador vai usar de recurso, o que ele vai usar de biblioteca, por exemplo, ele vai usar de coisas para poder buscar aquela página para você. Mas o que realmente importa para você é que você quer ver a página. Não importa, você não precisa saber outros detalhes. O resto é detalhe. Mas o que você quer está ali na sua frente. Isso também é definido como uma parte, uma característica do software, que ele é invisível. Olha só, outra característica do software é a conformidade e modificabilidade. O software ele pode sofrer mudanças. Por exemplo, o nosso famoso navegador aqui, ou o sistema nosso do supermercado. Digamos que lá no supermercado lá, o dono do supermercado falou que ele precisa de um recurso novo dentro da tela lá do sistema lá de venda, do caixa lá, que a operadora de caixa está utilizando. Agora o dono do supermercado, por exemplo, pediu para que fique mostrando o imposto que vai ser cobrado a cada produto que passar, mas que o sistema não mostra, mas que o usuário, o operador de caixa e o cliente, no caso a gente que está fazendo a compra, precisa, ou aliás, quer ver o que está sendo passado de imposto por cada produto. Não é um exemplo, estou dando um exemplo hipotético aqui. Então, o software ele sofre essa mudança, ele tem essa modificabilidade, né? Ele sofre mudanças para melhor, né? Claro. O software ele também ele é quase igual um produto de artesanato. Vamos comparar que seja quase um produto de artesanato. Por quê? Porque ele não é igual um carro. Ele não é feito em série. Eu não faço, por exemplo, um sistema aqui hoje e amanhã eu faço exatamente o mesmo sistema para outro cliente. O que eu vou fazer? Eu vou copiar
vou reproduzir desse lugar para outro. Dependendo da forma como a empresa trabalha, que hoje na nossa realidade empresarial, né, nosso campo empresarial, é que tem muitas empresas que trabalham tem uma empresa A que trabalha de um jeito, a empresa B não trabalha igual, ela trabalha diferente. Ela também pode ser do ramo de negócio diferente. Ela talvez possa atender, por exemplo, o ramo do comércio, a outra atende o ramo do atacado. Um é varejo, outro é atacado. Então, tem essas mudanças, não é verdade? Então, dependendo da forma como for, o software ele fica configurado com a cara da empresa, digamos, né? Com a cara da empresa. Outra característica do software é que ele não tem prazo de validade. Não tem mesmo, ele não tem prazo de validade. Se a gente for ver, não tem nada escrito na caixa do software ou no site, onde for. Não tem nada escrito falando que a prazo de validade do software é dia 31 de 12 de 2014. Não existe isso. Não tem falando. Né? Porque o software ele não tem validade. A única coisa que tem validade é os processos. Quando um processo dentro de um supermercado, por exemplo, mudar, aí ele chegou no seu prazo de vencimento, ou seja, aquilo não atende mais o que o cliente precisa. O cliente quer coisa melhor, ele precisa de uma coisa que resolva o problema dele, passar as vendas dos clientes dele, certo? Então, ele não tem prazo de validade, mas os processos têm prazo de validade. Outra característica aqui, ó, é a ilusão de maleabilidade. Muita gente, muitas pessoas, usuários, eles têm a sensação de que é fácil mudar o software, mas não é. É trabalhoso. O cliente ele acaba de pedir uma solicitação, acaba de pedir uma mudança no software, vai ter que ser feito, né, ele vai ser atendido, mas não vai ser, dependendo do que for, não vai ser rápido, vai demorar, vai dar um certo trabalho. Né, então ele precisa ter um pouco de paciência. Então, essa noção de maleabilidade, que é fácil de mudar, isso existe também. Né? E é preciso conscientizar as pessoas, né? Mudar a cultura das pessoas e dizer que não é tão fácil mudar como ela imagina, como ela pensa. E assim terminamos as propriedades do software. Agora a gente vai falar sobre os tipos de aplicação de software. Eu já vou aqui direto nos tópicos aqui, já vou explicar aqui um a um aqui para vocês, né? Já vou deixar aqui explicado aqui. Veja só, nós temos 6 tipos de sistemas de software, sistemas de aplicação de software. Temos o sistema de processamento de transações, o sistema de informação de gestão, temos também o sistema de apoio à decisão, um sistema de informação executiva, os sistemas especialistas e o sistema de automação de comércio. Automação de escritório. Veja só, o sistema de processamento de transações, ele é um sistema, vou dar um exemplo, um banco. Quando a gente transfere um dinheiro de uma conta para outra, a gente está mexendo com a transação. O nome é uma transação bancária. Né? Transação bancária é uma coisa séria, está envolvendo com dinheiro. Então, o exemplo disso seria o banco. E o que esse sistema precisa garantir é que a operação vai ser efetuada em questão de um tempo determinado, não pode haver desvios, né? O teste em cima desse sistema tem que ser um teste exaustivo, tem que testar muito mesmo, tem que cansar de fazer teste nesse sistema, porque senão, veja só o tamanho do prejuízo que o banco tem que pagar para os clientes se o dinheiro não cair na conta certa. Não é verdade? Então, um exemplo de sistema de processamento de transações é isso. Um outro exemplo de sistema de processamento de transações voltando ao nosso exemplo padrão lá do caixa do supermercado, é quando a gente faz, por exemplo, o pagamento.
Quando a gente faz o pagamento lá do cartão, vamos tomar ele como exemplo, o dinheiro que está na conta do cartão, ele tem que ir para a conta do supermercado. Né? Então, se houver falha aqui, ó, nesse meio aqui, nesse processo de venda, isso aí causa um prejuízo para o supermercado, não é verdade? Causa um prejuízo. Causa um prejuízo até para o banco, porque indiretamente o banco terá culpa, porque isso também envolve um pouco o banco. Porque como vai mexer com conta bancária, então o banco vai ser acionado para poder fazer a conclusão desse processo de transferência de dinheiro. Né? Então, beleza. Falamos rapidamente sobre esse tipo de sistema. Não vou entrar em muitos detalhes nesse tipo de sistema, mas eu vou estar explicando conforme aqui, né, para que cada um possa, para que vocês possam entender. Sistema de informações de gestão. Como eu estava falando para vocês agora há pouco, ele é o famoso ERP. Né? Ele é um sistema grande, complexo, ele é complicado de se trabalhar, de se fazer manutenção. Né? Ele também trabalha com a maior parte dos sistemas hoje atuais do ERP, ele trabalha com vários departamentos da empresa, ele mexe com a empresa no todo, né? Dependendo da forma como ele trabalha, ele pode pegar vários departamentos e trabalhar ao mesmo tempo. Né? Por exemplo, a gente vai precisar de acionar o administrativo para poder receber poder ir lá dentro digamos, dentro lá do estoque, pegar um produto, trazer aqui para o balcão, ou seja, eu estou falando que o administrativo vai fazer uma parte da venda. Né? Depende, tem empresa que não trabalha assim, não desempenha, não pede para um funcionário administrativo fazer isso, geralmente é o vendedor que vai lá e faz isso. Mas como o vendedor às vezes não pode sair lá do caixa, então tem que ser outra pessoa da empresa para fazer isso. Né? Então, isso aí, ó, hoje, outro detalhe, o que mais temos hoje no Brasil é sistemas de informações de gestão. Temos muitos sistemas, muitas empresas que desenvolvem ERP, estão precisando constantemente de profissionais bons, qualificados. Essas empresas elas estão engatinhando, elas estão procurando cada vez mais qualidade, elas estão cada vez mais procurando profissionais qualificados. Né? O próprio mercado também, ele é exigente, ele é muito exigente, ele precisa sim de profissionais capacitados para exercer tal função. Não é só programador não, viu gente? Ele também contrata muito analista de negócio, contrata muito vendedor de software, ele contrata também pessoas na área de processamento de dados, banco de dados, principalmente DBAs, né? Também, dependendo, também emprega muita gente da área de TI também, é pessoa que vai precisar de manter a rede da empresa funcionando, né? A rede de dados. Então, há uma demanda de muitas pessoas, de mão de obra um pouco volumosa. Né? Sistema de apoio à decisão. Esse sistema de apoio à decisão está mais voltado a quem é gestor. O gestor hoje ele precisa saber o que está acontecendo dentro da empresa dele ou dentro de determinada instituição financeira. Né? Por exemplo, o banco. O presidente do banco quer ver o que está acontecendo lá dentro do faturamento, dentro dos empréstimos, né, que ele está concedendo ao cliente dele. Ele precisa ver todos esses detalhes. Dependendo da forma como tiver a empresa dele, ele precisa tomar decisão rápida, ele precisa melhorar um pouco, por exemplo, melhorar a taxa de juros. Ele vai lá, no botão lá, ele clica lá, vai acontecer o que? Ele vai alterar uma informação lá, que na hora que o cliente for comprar ou for pegar dinheiro emprestado, ele vai ter um juros, digamos, reduzido, que isso é atrativo para o cliente, né? Então, o sistema de apoio à decisão ele pode fazer isso. Ele mostra para a gente dados importantes para a gente chegar a uma decisão. Ele vai te mostrar para a gente chegar a um ponto de vista, chegar a um ponto ali que você precisa falar o seguinte: vamos melhorar aqui, porque aqui está precisando. Aqui está ruim, mas pode ficar melhor.
Ah, aqui tá bom, mas pode ficar um pouco melhor, não é verdade? Então o sistema de apoio à decisão ele ajuda os gestores dessa forma. Ele está mais ligado à gerência, que eles precisam tomar decisões administrativas e de governanças. Sistema de apoio, sistema de informação executiva. Esse tipo de sistema aí, gente, ele é algo também conhecido BI. Atualmente ele é conhecido como BI. Que BI significa Business Intelligence, ou seja, toda a inteligência do negócio está dentro do sistema. Eu vou ler um pouco, só para ficar um pouco mais claro para vocês, até porque também eu não sou especialista em BI, tá bom? Eu não sou especialista em BI. Vamos chegar lá. Trata-se de um tipo de sistema de informações gerenciais destinado a facilitar e apoiar a informação e a tomada de decisão dos altos executivos, proporcionando acesso fácil a informações internas e externas relevantes para atingir os objetivos estratégicos da organização. Ou seja, empresas grandes multinacionais, têm seus executivos. Eles precisam de ter os dados ali na mão, ali na tela, para poder tomar uma decisão também. Eles podem estar entrando em contato com outros departamentos que estão abaixo dele, porque geralmente o executivo está dentro do alto escalão, né? Ele está ocupando ali um cargo um pouco mais alto dentro da hierarquia da empresa. Então, ele utilizando um BI, por exemplo, ele vai ter acesso ali a todas as informações da parte dele executiva, dentro ali específico da função dele, né, que é a parte executiva. Vamos agora falar de outro sistema aqui. Sistemas especialistas. Pois bem, gente, um sistema especialista é aquele sistema que o próprio nome fala, ele é especialista naquilo. Ele não tem que preocupar com outras coisas que está fora da área dele, do campo dele de conhecimento. Então, ele vai precisar fazer exatamente aquele processo especialista. A gente, por exemplo, vamos fazer um software para um médico que ele é cardiologista. Aquele cardiologista ali, ele vai usar o sistema dele ali, então ele só vai trabalhar com coisas do coração, né? Coisas ali do sistema ali circulatório do ser humano. Então é um exemplo de sistema especialista. Ele não precisa saber, por exemplo, dos neurônios. Ele não é um neurologista, ele é um cardiologista. Concordam? Então, um exemplo de sistema especialista é esse daí. Sistema de automação de escritório. Isso aqui é o caso hoje de muitos escritórios hoje que a gente vê, escritório de publicidade, escritório de advocacia, e outros tipos de escritórios mais, né? Então, o software ele vai para ajudar, para poder ajudar, por exemplo, no processo de desencadear, desbloquear aquele arquivo de um setor, ele vai passar para outros setores mais rapidamente. Então, o sistema de automação de escritório, ele vai fazer isso por quem? Por todos os colaboradores que estão tendo contato com aquele sistema, não é verdade? Então, esse sistema existe para facilitar, para agilizar, ok? Agora vamos falar um pouco sobre, vamos pegar aqui a página certa. Outro exemplo aqui, ó, que eu posso dar para vocês de sistema especialista também é um Word, editor de texto. Ele só serve para digitar texto, não serve para outra coisa. Claro, hoje o Word ele também pode se apresentar fotos, apresentar gráficos e tal, mas o básico que ele foi feito para fazer, ele faz. Ele cumpre com o que promete.
Então ele faz o que? Ele permite o usuário digitar textos. Vou ler um item. Deve estar por aqui. Isso. Tá aqui. Hoje quem trabalha com software também sabe que é muito detalhe. A gente tem que fazer isso em questão de um tempo muito curto. Então a gente trabalha com prazo, planejamento e custo, né? Esses três elementos, eles são importantes dentro do software, porque dependendo do prazo, ou do planejamento, ou do custo, pode deixar um software mais caro, e pode ficar bem mais caro para o cliente final, né? Porque no final das contas, quem acaba pagando pelo software é o cliente. A gente deu um preço lá no começo. Na hora de fechar o negócio com o cliente, fechar o contrato com ele, a gente falou um preço X. Mas dependendo se ele não seguir o planejamento, algumas interrupções durante o processo de desenvolvimento do software, durante a parte em que ele é construída, outros detalhes mais, dependendo do que acontecer, ele pode ficar um pouco mais caro, pode ficar um pouco mais oneroso para o nosso cliente final, né? Então precisa ter bastante atenção com relação a isso. E como a gente trabalha em equipe, com pessoas, a gente sabe que pessoas elas precisam também de ter um tempo para elas descansarem, né? Pessoas, a gente tem pesquisas hoje que falam, que confirmam que que programadores, que analistas estressados produzem menos, né? Então a gente tem que evitar o mínimo de estresse para aquele colaborador, para que ele possa produzir muito mesmo, para que ele possa ser rentável, porque está acontecendo durante o processo de construção do software, tem um grande volume de dinheiro ali envolvido, né? Depende do software, tem um grande volume de dinheiro envolvido, então tem que ter bastante cuidado. E também outro detalhe, gente, se você queima a etapa, se você queima o prazo, você perde credibilidade. Você não tem mais credibilidade no mercado, no seu cliente. Seu cliente para de confiar em você, né? O cliente chega em você depois chateado e fala que não confia em você mais. Isso é frustrante, né? Porque como é que você fica numa situação dessa? Dependendo do cliente, talvez possa também falar mal de você para outros, né? Outros possíveis futuros clientes. Entende? Então tem que ter bastante cuidado na questão do prazo, né? Bastante também consciência da questão do custo. Se você observar que o projeto vai ficar um pouco mais caro, avise, ajude a equipe a ficar avisada, mantenha todo mundo em alerta, dizendo que você, no seu ponto de vista, também tem que explicar, justificar, mostrar o porquê que aquele software ele pode ficar um pouco mais caro para o cliente final, né? Muito bem. Eu falei um pouco de qualidade de software lá no começo, mas vamos frisar um pouco mais, falar sobre a qualidade do software. Vou pegar esse exemplo aqui, ó, no segundo parágrafo aqui, vamos falar. No caso de um prato de comida, por exemplo, podemos dizer mais sobre a qualidade observando como o prato foi preparado do que analisando o produto final, pois não conseguimos ter certeza da higiene ou do valor nutricional apenas comendo o conteúdo do prato. Essa descoberta aconteceu ao longo dos anos, durante a própria evolução dos conceitos de qualidade. Modernamente, considera-se que a qualidade do produto é conseguida de forma consistente no longo prazo, a partir da qualidade do processo. Então, isso aqui também envolve muito a questão da responsabilidade da equipe. Equipes responsáveis elas conseguem entregar produtos com alto nível de qualidade, né? Alto nível de confiança. Então, a qualidade no software ela é importante, muito importante, importantíssima. Porque
Se, por exemplo, o cliente seu descobre uma falha no seu produto, no seu software depois, ele vai ficar, vai te criticar, ele vai ficar chateado. Por exemplo, você está efetuando uma venda lá no seu balcão, lá no seu supermercado. Você tem que passar lá um saco de arroz lá a R$ 10. Aí, do nada, assim, o software vai e passa R$ 9 o saco de arroz. O supermercado vai pagar R$ 1 de prejuízo. Vai ter R$ 1 de prejuízo. E aí? Entende? Então, o próprio cliente, o dono do supermercado, vai ficar bastante chateado, vai ficar preocupado, vai ver que o software não está calculando, não tá calculando corretamente. É uma coisa errada, né? Dependendo do fluxo de compras e vendas, isso pode chegar na casa de milhares ou milhões. Então tem que ter bastante cuidado mesmo, tem que ser responsável no que faz. A qualidade em primeiro lugar, foco na qualidade, gente. Naquela primeira imagem que eu mostrei lá atrás, foco na qualidade. O que mostra aqui um processo base da qualidade. Aqui está em forma de fluxograma, isso aqui não está difícil de ser lido, né? A gente pode ver aqui. Aqui está o início do processo, aqui é onde a gente define o processo. Vamos focar aqui, por exemplo, a venda do produto lá no balcão lá do supermercado. E aí, baseado nesse processo, a gente tem que desenvolver o sistema que é o produto, né, que é o software. Aí passa para que tem que assegurar a qualidade do produto. Voltamos nesse cenário aí, em que o cliente está passando a compra dele e do nada o sistema ele vai e calcula o valor errado, o valor para menos, causando prejuízo para o dono do supermercado. E aí a gente entra aqui numa estrutura de decisão. O produto está ok, aliás, a qualidade, ele está assegurada, a qualidade ela está garantida. Se sim, então o processo ele está padronizado, então ele tá pronto para ser entregue. Se não, precisa voltar a melhorar o processo e voltar de novo para a parte para o programador fazer as melhorias dentro do processo, né, lá no desenvolvimento. E ao fim, assim, depois que esse processo, que esse software ele atender aqui, ó, que ele está ok, então enfim, a gente garantiu a qualidade. Então a qualidade está garantida, leva selo de qualidade, certo? Vamos ver o que mais que nós temos aqui para discutir. Temos aqui alguns aspectos da qualidade de produto. Temos aqui que o produto ele tem que ser funcional, ele tem que ser confiável, ele tem que ser usável, ele tem que ter uma boa usabilidade. Vou frisar isso aqui. A usabilidade ela é a seguinte: deve-se testar o produto o máximo possível e constatar o resultado de seu uso como satisfatório. Um exemplo, vou dar um exemplo. Digamos que você está passando lá no supermercado lá a sua compra, mas não apresenta o valor do saco de arroz na tela. Isso para o usuário, isso é horrível. O usuário ele precisa ver o que está sendo passado, ele precisa ver o valor do produto. No momento que o produto está sendo passado no scanner do balcão lá do operador de caixa. Então, em que esse quesito de usabilidade, isso aí ficou zero. Precisa mostrar o valor para o cliente. O cliente precisa saber o que ele está pagando, né, é direito dele. Então estamos partindo desse princípio. Então ele também tem que ser eficiente. O software, o produto ele tem que ser eficiente. Ele vai sofrer manutenção. Ele vai passar ele tem que garantir que as correções dos problemas elas foram realizadas e o software ele tá corrigido, não tem mais nenhum erro. Isso precisa ser garantido. E ao final que ele é portável, aliás, que ele é portátil. O produto muda de ambiente, a operação ocorre da mesma forma satisfatória. É como esse aqui na verdade é um caso mais específico, gente. Porque veja só, se eu tenho uma aplicação que roda Windows, ela não vai rodar em outra plataforma diferente de Windows,
certo? Então é um caso mais específico. Mas se a plataforma aliás, mas se o software ele tiver tiver a característica de poder ser utilizado em mais de um sistema, então a gente tem que garantir que ele funciona. Vamos dar um exemplo, a calculadora. A gente sabe que a calculadora é um item básico e existe em qualquer sistema operacional, tanto em Windows como em Linux, como o sistema da Apple, que é o sistema Leopard, né, o iOS. Então a calculadora ela tem que funcionar igualzinha no Windows, no Linux e no iOS. Tem que funcionar igual. É o nosso software, né? E isso aí acontece e tem que acontecer. Tem que garantir que ele é portátil, que ele existe e que ele funciona, ok? Então acabamos. Essa foi a nossa primeira aula de análise, foi a nossa primeira aula de engenharia de software. Espero que tenha gostado, né? Se possível, gostaria que pudesse deixar os seus comentários ou críticas ou sugestões para que essa aula possa ser melhor na próxima aula que eu for elaborar, certo? Então, até mais. Obrigado, gente. Abraço.